Toda cidade tem os seus segredos, sussurros levados pelo vento, contos transmitidos de geração em geração. Mas e se essas histórias assustadoras não forem apenas histórias? E se na verdade elas forem ecos distorcidos de eventos reais? Tragédias que o tempo tentou apagar, mas que a memória popular se recusa a esquecer? Bem-vindo aos Sussurros de Nossas Paredes, a série que vai te mostrar que as lendas urbanas que você ouve desde criança podem ser muito mais reais e aterrorizantes do que você imagina. Nós crescemos ouvindo sobre elas. A loira do banheiro que aparece nos espelhos das escolas. O homem do saco que ronda as ruas em busca de crianças desobedientes. Histórias contadas para nos assustar, para nos manter na linha. Mas por que essas histórias persistem? Por que elas se espalham por cidades, estados e até países? Com pequenas variações, mas mantendo sempre um núcleo assustadoramente familiar. A resposta é simples e arrepiante. Muitas delas nasceram de fatos, acontecimentos tão chocantes, tão bizarros, que a mente humana os transformou em contos fantásticos para poder lidar com o horror da realidade. Nesta série, vamos mergulhar fundo nas crônicas e nos arquivos esquecidos para desvendar a verdade por trás das lendas mais famosas do Brasil. Juntos, vamos investigar as origens da loira do banheiro. Será que ela foi inspirada em uma jovem rica que morreu de forma trágica e cujo corpo foi embalsamado de maneira precária? Vamos seguir os rastros do homem do saco e descobrir se essa figura sombria não é, na verdade, uma representação de criminosos reais que aterrorizaram comunidades no passado, sequestrando pessoas para fins macabros. E o que dizer do chupa-cabra? Uma histeria coletiva ou o reflexo de experimentos secretos e eventos inexplicáveis que deixaram um rastro de animais mutilados? Cada episódio será uma jornada no tempo, uma investigação que vai conectar os pontos entre o mito e a realidade. Vamos visitar os locais onde essas histórias teriam acontecido, conversar com historiadores, folcloristas e quem sabe até com testemunhas que juram ter visto o inexplicável. Usaremos documentos de época, recortes de jornais antigos e registros policiais para montar esse quebra-cabeça. Você vai perceber que a verdade por trás de um fantasma pode ser um assassinato brutal não resolvido. A criatura que assombra a noite pode ser a personificação do medo gerado por um serial killer que nunca foi pego. Imagine caminhar pelas ruas da sua cidade à noite, aquela esquina escura, aquele casarão abandonado, o banheiro da escola que você sempre evitou. Depois de conhecer as histórias reais, você nunca mais olhará para esses lugares da mesma forma. Os sussurros que você pensava serem apenas o vento podem ganhar um novo significado. São as vozes do passado clamando para que suas histórias não sejam esquecidas, presas nas paredes de nossas cidades. Vamos começar nossa jornada com uma das lendas mais difundidas e temidas. Uma história que atravessou décadas e ainda hoje causa arrepios em estudantes por todo o país. Prepare-se para conhecer a verdadeira história por trás da loira mais famosa e assustadora do Brasil. Vamos voltar ao século XIX, a uma cidade no interior de São Paulo, onde a vida de uma jovem chamada Maria Augusta de Oliveira foi interrompida de forma abrupta, dando início a uma lenda que se recusa a morrer. Sua família, devastada pela dor, tomou decisões que selariam o destino de sua memória, transformando-a em um espectro vingativo que assombra os reflexos. Vamos analisar como a dor de uma família, as práticas funerárias da época e o medo coletivo se misturaram para criar o fantasma que conhecemos hoje. Será que o espelho é um portal? Por que banheiros? Cada detalhe do folclore tem uma raiz, uma explicação que vamos desenterrar juntos. Ao final você vai se perguntar: quem é mais assustador? O fantasma da lenda ou as pessoas e os eventos reais que a criaram? Nossa investigação não para por aí. Em seguida vamos para as ruas, para as periferias, onde a figura do homem do saco ainda é usada para assustar crianças. Mas essa figura não nasceu do nada. Vamos explorar casos reais de criminosos que usavam sacos para carregar suas vítimas ou os corpos delas. Investigaremos a história de Febrônio Índio do Brasil, um criminoso do início do século XX no Rio de Janeiro, cujos crimes eram tão hediondos que ele se tornou a personificação do mal, filho da luz que se misturou na imaginação popular com o velho raptor de crianças. Vamos ver como a crise social, a miséria e a falta de segurança pública alimentaram esse medo, transformando um perigo real e humano em uma criatura folclórica. E não poderíamos deixar de fora um dos maiores mistérios das últimas décadas: o chupa-cabra. O que começou com relatos em Porto Rico rapidamente se espalhou pelo mundo, chegando com força ao Brasil nos anos 90. Vamos analisar os casos mais famosos, como o de Varginha, e separar os fatos da ficção. Seria uma criatura alienígena? Um animal desconhecido? Ou talvez o resultado de experimentos genéticos que deram errado? Vamos revisitar os laudos veterinários da época, as reportagens da mídia e as teorias da conspiração para tentar entender o que realmente aconteceu naquelas noites em que animais apareceram mortos de forma misteriosa. A verdade pode estar ligada a bases militares secretas, histeria em massa alimentada pela mídia ou até mesmo a fenômenos naturais mal compreendidos.
Os Sussurros de Nossas Paredes é mais do que uma série sobre lendas urbanas. É uma série sobre a nossa história, sobre nossos medos mais profundos e sobre como lidamos com o trauma. É sobre dar voz às verdadeiras vítimas por trás dos monstros. É um convite para você olhar ao redor, ouvir com atenção e questionar as histórias que lhe contaram. Porque em cada cidade, em cada rua, há uma história esperando para ser desvendada. Um segredo enterrado que apenas os mais corajosos ousam desenterrar. Prepare-se para uma viagem ao lado sombrio da história. A cada episódio, uma nova lenda será desmascarada, e você descobrirá que muitas vezes a realidade é infinitamente mais complexa e assustadora do que qualquer conto de terror. A verdade está lá fora, escondida nas sombras do passado, sussurrando entre as paredes de nossas memórias. Se você tem coragem de ouvir o que elas têm a dizer, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum episódio de Os Sussurros de Nossas Paredes. Nossa primeira investigação sobre a verdadeira loira do banheiro tá chegando. Você não vai querer ficar de fora. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo, onde a história e o horror se encontram.